prejudicado. Muito bem, manifestação forte do Antônio Brum, teve manifestação forte do Renato, do presidente que bom Alberto que ele não Guerra. quer ser favorecido, né? Pedro Espinosa, vamos lá. Gamba, o Corinthians, ele é um dos clubes mais rufiões do Brasil, se não o maior rufião. O Corinthians é o clube mais rufião, mais proxeneta que eu conheço na história do futebol brasileiro, que vive às custas de uma prostituta que é a arbitragem. A arbitragem no Brasil, para o Corinthians, é uma vagabunda, uma prostituta. E eu tô pegando bem pesado mesmo, porque é isso que tem que fazer. Eu tenho uma coisa comigo que contra Flamengo e contra Corinthians é inviável, é impossível. O Internacional teve um torcedor, certa feita, chamado Sr. Elusmar, que pagou 1 milhão para o Rodinei jogar contra o Flamengo. E esse jogador foi a campo, fez uma falta e foi expulso na cara dura. Em 2005, o Internacional foi assaltado, foi estuprado contra o Corinthians, naquele vexame, naquela coisa estapafúrdia que aconteceu. E o Grêmio sofre da mesma forma, a dupla Grenal sofre. E ontem, depois de um ano passado, o Grêmio foi extremamente prejudicado, foi furtado, foi roubado, foi surrupiado contra o mesmo Corinthians. Então o Corinthians é o clube mais rufião que eu conheço. Proxeneta, vive às custas da prostituta que é a arbitragem. A arbitragem faz o que bem entende pró-Corinthians. É ano após ano a mesma história. Outra coisa é a mexida errada do Renato. Quando 2-1 estava, mexeu errado, perdeu o meio de campo e tomou o gol de empate. Isso é uma outra coisa. Tô falando somente da arbitragem. A arbitragem é uma sacanagem no Brasil. O que Corinthians e Flamengo têm de benefício não está na história do futebol brasileiro. E a dupla Grenal, todas as vezes que tem momentos decisivos contra Corinthians e contra Flamengo, a dupla Grenal é prejudicada, é roubada, é açoitada, é ceifado o direito de jogar, apenas de jogar. Porque com uma arbitragem pró-Corinthians, seja Grêmio ou seja Internacional, não tem como, não existe, não existe. Então, Corinthians, seu rufião, vive às custas da prostituta que é a arbitragem no futebol brasileiro. Tá aqui na tela o lance, tá? O polêmico lance do pênalti. A gente colocou exaustão em meio à manifestação do Pedro Espinosa. O lance do pênalti. Michele Silva, tua opinião? Olha, Gamba, eu entendo a ponderação do Pedro, assim, em parte. Acho que sempre que acontece um erro assim, o mais normal é que se fale realmente que o Corinthians é beneficiado, que o Flamengo é beneficiado, mas ao mesmo tempo eu penso que a arbitragem no geral do futebol brasileiro ela é muito ruim, assim. É um nível muito baixo, é uma falta de profissionalização. Eu penso que nesse lance, o VAR chama o árbitro para ele analisar, para ele interpretar a segurada do Kahneman, né, no Romero. Eu penso que absolutamente não houve o pênalti. Acho que o lance do Yuri Alberto no ano passado ele é muito mais escandaloso, muito mais. Eu acho que o Grêmio ele foi prejudicado pela arbitragem, mas não penso que existe não acho que é algo orquestrado. Eu acho que é sim a falta de profissionalização. E aí a quem interessa que não ocorra essa profissionalização, sabe? Eu acho que falta a CBF olhar para isso, com certeza. Só que ao mesmo tempo, quando o Renato vai para a entrevista coletiva e fala: o presidente Edinaldo Rodrigues está passeando na França, está passeando em Paris. Tem que lembrar o Renato que o futebol masculino não se classificou para as Olimpíadas, mas o feminino está lá. Então o presidente da CBF está lá com a delegação de futebol feminino que está nas Olimpíadas. Então assim, eu entendo a indignação, só que ao mesmo tempo eu acho que sempre que a gente coloca a pauta no sentido assim de prejudicou meu time, então eu vou falar mal e vou achar que eu estou sendo perseguido, as coisas nunca evoluem, que é o grande problema do futebol brasileiro. Quando o Inter ele é prejudicado, ele reclama. E aí, mas quando ele é ajudado, ele não fala nada. Mesma coisa pro Grêmio. Aí a gente vira e mexe a mesma coisa toda rodada. Quando é que o Grêmio e o Internacional foram ajudados contra Corinthians e Flamengo? Pedro, eu não vou conseguir lembrar lances. Mas já aconteceu. Nunca. Ano passado, aconteceu. Na Arena. Contra o Bragantino, o Inter teve um pênalti que foi marcado que não foi pênalti. Contra Corinthians, ano passado, o Grêmio na Arena teve um pênalti não marcado Corinthians e Flamengo. Quando é que Grêmio e Inter que tu chegou e viu assim, ó,
Grêmio e Inter foram beneficiados contra Corinthians e Flamengo. É que, assim, ó, eu não vou conseguir lembrar exatamente Porque não de um lance. existe. Não, eu penso não que existe. Existe, só a gente não vai conseguir lembrar. O que existe é o Corinthians e o Flamengo sendo beneficiados e prejudicando Grêmio e Inter. Na história do futebol brasileiro é assim. É assim. Eu Inter e Grêmio não conseguem ter êxito eles por eles mesmos, porque a arbitragem em algum momento prejudica. Isso é confortável. Não é confortável. Não, desculpa, falar não isso é confortável inclusive não é confortável tirar... para mim chegar aqui e falar o que eu falei. Não é confortável. Isso, inclusive, é tirar a responsabilidade de Grêmio e Inter. Não. O Inter, vamos puxar, vamos lá. Brasileirão de 2020. Tá. Que o Inter joga contra o Corinthians, um Corinthians de férias. E o Internacional reclama de um pênalti. Tudo bem, beleza, acho que realmente foi pênalti, concordo. Mas assim, o Inter podia ter produzido muito mais esse jogo. Não, e aí Michele. só se fala desse lance. Não, Michele, naquele jogo, nesse jogo que tu tá mencionando, 2020, o Inter precisou fazer 3 gols e os 3 foram anulados. Na verdade, os 3 não. Houve impedimento do Edenilson? Olha só, não. É que tu tá colocando tudo esquece do Edenilson, tá? Mas tem o pênalti sonegado, tem a falta no Cássio que foi inventada. Não. Aí não é assim. Eu concordo contigo quando tu tá dizendo que tira responsabilidades. E é verdade. Responsabilidade, por exemplo, de não brigar com a arbitragem quando acontece um problema. Mas a responsabilidade de ir à CBF, o Inter, por exemplo, ele é uma das lideranças dos times aí junto ao Conselho Nacional de Clubes. Ele tem que pegar e ter o protagonismo de ir na CBF e pedir essa profissionalização que tu tá falando. E eu acho que o presidente Guerra, contigo. ontem, quando ele falou, o presidente Guerra, quando ele falou assim, a gente vai à CBF de novo, mesmo que isso não esteja adiantando muito, a gente vai de novo. Ele tá absolutamente correto, e eu tô com o presidente. O que me preocupa e o que me deixa triste, é por isso que, na minha opinião, as coisas não evoluem, é que fica sempre nessa pauta do prejudicado, ajudado, prejudicado, ajudado. O que aconteceu com o Grêmio ano passado contra o mesmo Corinthians? Sim, eu estou dizendo que foi escandaloso. Eu tô dizendo e isso, ontem Pedro. Foi como? Mas eu sei, na minha opinião, ano passado foi mais escandaloso ainda. Aí eu tô com o presidente Alberto Guerra. Eu não acredito em coincidência. Não tem como ter coincidência. Não existe coincidência. Existe aquilo que o Renato ponderou ontem na sua entrevista coletiva. Porque é muito difícil debater quando Corinthians e Flamengo são sempre favorecidos contra Inter e Grêmio. Sempre. Mas aí eu vou ter que... Sempre. Aí eu vou ter que voltar na fala da Michele. Se a gente vai falar sobre o Brasileirão do ano passado, qual é o jogo que o Grêmio crava que não foi campeão brasileiro? Qual foi o jogo que o Grêmio perdeu o título brasileiro? Corinthians na Arena. Não, e lá também. Corinthians na Arena. E lá também. Com um a mais desde os primeiros minutos do primeiro mas tempo. lá... Não, mas é que aí que lá tá posto que houve um erro escandaloso. Tá? De novo, né? Perfeito. Perfeito. Tá? Mas a Só escolha que lá pode ser... o Grêmio nem sabia que ia disputar título. A escolha pode ser o jogo lá, se o Grêmio não tivesse uma possibilidade depois. E o Grêmio teve. Que foi em casa, contra esse mesmo Corinthians. Exatamente. Mas eu aceito a justificativa da torcida do Grêmio, que direciona para esse jogo lá contra o Corinthians. Tá ok, houve um erro escandaloso, mas o Grêmio depois teve uma outra chance. Não, é que é a mesma na coisa. Arena, Vamos pegar mais. Por mais chances. O Inter perdeu pro Sport em casa, uma vez. Aliás, nesse Brasileirão por mais chances que Grêmio e Inter produzam na sua história contra um Corinthians ou contra o Flamengo, sempre vai ter alguma coisa a favor. Eu entendo. Do Corinthians. Pedro, eu entendo a tua manifestação, sempre, cara. As lembranças que o Ernst trouxe aqui com relação ao internacional e tudo mais. Mas o meu ponto, e eu concordo plenamente com a Michele, o meu ponto é o seguinte: a arbitragem no Brasil hoje é uma instituição falida. Claro. A arbitragem no Brasil é uma instituição falida. Eu não vou para o lado da perseguição, né? Eu não vou para esse lado da lógica de que só querem prejudicar a Inter, só querem prejudicar a Grêmio. A arbitragem no Brasil é uma instituição falida. É péssima. É péssima. Agora, o presidente Alberto Guerra disse, talvez não seja coincidência. Tu reforçou o discurso, talvez não seja coincidência. Não é mesmo. Eu não consigo ver que isso seja algo orquestrado. Né? Não. Para beneficiar A e prejudicar B. Não, eu concordo contigo e digo mais.